Olá, está começando a partir de agora o Toda Mulher, no primeiro programa de 2025, ano no qual a Assembleia Legislativa do Maranhão comemora 190 anos. Vamos falar sobre protagonismo feminino na política. Uma história que começa bem antes da legalização do sufrágio feminino no Brasil e que na Assembleia Legislativa do Maranhão inicia oficialmente em 1935. Com a eleição das primeiras mulheres deputadas estaduais. 90 anos depois de 1935, em 2025, a equidade de gênero na política ainda não é realidade. Mas existem avanços. E para comemorar a presença cada vez maior de mulheres no parlamento e também os 190 anos de história da ALEMA, que serão comemorados oficialmente no dia 16 de fevereiro, nada melhor do que uma conversa com mulheres que construíram essa história. O Toda Mulher está no ar. E a convidada do Toda Mulher de hoje é Helena Barros Rilui. Ela é advogada, jornalista, professora, foi vereadora e também deputada estadual entre 2001 e 2011. Uma trajetória voltada à conquista e efetivação dos direitos das mulheres no estado do Maranhão. E também por isso foi homenageada no Senado Federal com o diploma Berta Lutz, em reconhecimento às mulheres que lutaram pelo protagonismo feminino. Seja muito bem-vinda, doutora Helena, ex-deputada, ao Toda Mulher. É muito bom a gente falar, resgatar essa história da presença dessas mulheres que hoje a gente tem a maior bancada feminina da história da Assembleia, 12 deputadas, a primeira presidente eleita e reeleita para o comando da 20ª legislatura, mas vocês têm parte nessa história porque vocês estão ali atrás, desde 2001 a senhora entrou tentando ocupar esse espaço, que é um espaço que devia ser de todos, de todas, mas ainda não existe ainda essa equidade, como eu falei. Como é que foi a sua entrada na política? Como se diz lá na minha terra, quando eu me entendi, eu já estava na política. E digo por quê. Eu sou parenta porque sou neta da avó, aliás, sou bisneta da avó de Dona Noca Rocha Santos, que todos nós pode não haver conhecido, claro, pela questão do tempo e da idade, mas que já ouviu falar. O que eu acrescentaria mais nisso? Então, eu convivi com uma mulher extraordinária. Ela era prima legítima de minha mãe, foi criada por ela e foi aquela pessoa extraordinária. Que lhe inspirou, né? Hã? Que lhe inspirou, né? Exato, foi... Vou chegar mais adiante. Ao redor, porque eu sou nascida em Barão de Grajaú, o lugar mais lindo do mundo, mas ninguém fala nele. Eu tinha uma empregada que, quando aparece Barão na televisão, ela corre para saber onde é que eu estou, que saiu o nome de minha cidade. Que quando muitos ainda confundem com... sei, aquele lugar perto de Barra do Corda. Quer dizer, achando que é Grajaú, é a mesma coisa. Não, eu faço questão de dizer, não, a minha cidade é nobre, é Barão de Grajaú. Mas mostrando a proximidade das cidades. Noca Rocha Santos era São João dos Patos. Eu, Barão de Grajaú. Tinha outra parenta que já era prefeita também, quando eu nasci, tudo, em Pastos Bons. Alcina, da Rocha Santos Neiva. Casou com um de
de Nova York, quando a cidade ainda não havia sido tomada pela barragem da Boa Esperança, e era Maria de Jesus Neiva. Então eu conhecia mulheres prefeitas como uma coisa normal. Eu não tive assim aquela... E ainda, para tornar maior a informação, a minha cidade, quando eu criança, era dirigida por uma mulher prefeita, Dona Tunica. Certo? Então, isso foi mais ou menos comum na minha região, na minha redondeza. Depois é que eu fui sentindo mais a força da repressão contra a mulher, sentindo e observando e vendo, que eu digo sempre, a questão da discriminação da mulher no Brasil foi perversa. Perversa mesmo, porque foi com uma intencionalidade, e uma intencionalidade com respaldo da própria legislação. A própria legislação. O Código Civil de 1916, que esteve em vigor até neste século, e é século XXI, né? Sim. Ainda se dava ao luxo de ter muitos pontos que era para massacrar a mulher. Desfavoráveis, né? Exato. A mulher era para ser considerada incapaz. E a mulher casada, sobretudo, por força de lei. Quer dizer, se ela já tinha uma certa liberdade, porque até 34 é que vem o direito de votar e ser votada, né? A gente tem que falar muito tempo. Eu vou protestar contra o tempo para falar a história da violência, ela é sobretudo legal sobre a mulher, né? Exato. Então, mulher... Aí depois, quando cai esse artigo do Código Civil, mas as outras peças do Código que viviam em sintonia com aquele, logo no começo, terceiro artigo, mais ou menos, no terceiro dispositivo do artigo 5º ou 6º do Código Civil, permaneceram. Então, para a mulher viajar, tinha que ter autorização do marido. Para casar mesmo... Até o CPF, né? Foi algo que a mulher conquistou recentemente. Recente. Era um CPF do marido, do marido ligado para a mulher. Então, era uma coisa mesmo assim para mostrar que ela era um anexo apenas. E mesmo com a legalização do voto, a participação da mulher na política, esse estar de fato ocupando esses espaços, é por isso que a gente vê um número ainda muito reduzido. Demorou demais, de fato, ser efetivado. Tem o impedimento com preconceito daquilo que a mulher é capaz. Exato. Mas a senhora aqui na Assembleia foi uma deputada estadual que trabalhou muito com as suas colegas, né, do período. Eu digo sempre, eu gosto que os outros dois não se sintam ofendidos. Mas, dos três poderes, o poder legislativo é o que me fascina, pelo que ele pode ser e fazer. O legislativo é bonito, e ele bem vivido e bem trabalhado e bem com essa consciência, ele se sentirá e agirá como representante do povo. Não é só dizer a casa do povo e tudo, se diz e é para ser mesmo a casa do povo, mas não é por isso, é porque é aqui que o sentimento do povo deve e pode, e um dia vai ser mesmo, refletir. Eu tinha, uma das primeiras preocupações minhas era de qualquer que fosse o projeto de lei, a iniciativa, a conversa,
tinha que vir de uma reivindicação popular. Claro que às vezes eu provocava no meio dos movimentos sociais que chegassem a ter este anseio daquilo se tornar lei. A presença, a tribuna popular, que foi um sonho meu também como vereadora e na Assembleia, mas houve muita restrição. Era de fazer com que o cidadão ou o grupo, podia ser o sindicato, uma associação de base, tudo, viesse e falasse, usasse a tribuna mesmo, como se parlamentar fosse, claro que não sendo, mas para trazer o sentimento real da sociedade, sobretudo naquele setor que ele estava representando, né? Mas houve muita resistência para isso. Era preconceito meio misturado com machismo. E tudo. Passava também um viés disso também, do machismo. A sociedade, você não acredita, a sociedade hoje a gente já debate mais sobre isso, né? A mulher está em evidência, a mulher na política. Mas a senhora percebia, né, nesse momento que a senhora começa a sua carreira política, essa resistência da própria sociedade de desacreditar na capacidade da mulher? Tinha isso? A senhora percebia isso? Não sei, eu não procurava ver se aquilo estava tendo. Eu queria era agir e ser o meu ser completo dentro desse segmento mesmo de cidadania. Porque até quando se diz, não, foi política, entrou na política ou saiu da política, você não sai da política. Se você sai da política, você deixa de ser uma cidadã. Você, às vezes, fica recolhida. Quando pergunta, mas a senhora deixou a política? Eu digo, não, eu estou atenta, eu leio o jornal, obrigo, estou até assim, empregada lá em casa, tem que ler jornal. Durante o período, o auge da pandemia, eu comprava jornal, mas não lia. Eu voltei a pegar em jornal para ler agora em outubro. Eu li uma pesquisa da Mary Ferreira, que é uma estudiosa, né, na participação da mulher na política, e ela fez um estudo sobre a presença das deputadas estaduais aqui na Assembleia entre 2002 e 2006, eu acho que compreende, inclusive, seu mandato, e ela apontava a produtividade das mulheres, né, como algo muito marcante. Marcante. Vocês eram um número menor, o grupo era menor, porém, proporcionalmente, vocês produziam mais do que os colegas, sobretudo naqueles projetos de leis voltados para as questões da mulher, a questão da família, do jovem. Entrei com projetos de lei, a quebradeira de coco, Exato, que é a também. figura extraordinaríssima mesmo na economia. O que elas fazem, a competência. Coitado dos homens, eles não sabem quebrar um coco. É uma tarefa, tudo isso que surgiu do coco babaçu, está lá na raiz da figura da mulher, quebrando o coco. E já tentaram a ter máquinas e não sei, mas não dá certo, porque a máquina não vai cortar tão... E a mulher quebra o coco e sai o babaçuzinho intacto, direitinho, para ser consumido da maneira que quiser. E na maioria das vezes hoje já vira até sabonete. Que outro projeto de lei a senhora lembra, assim, que foi muito debatido aqui na Assembleia, que acabou beneficiando, lógico, esses grupos, essas minorias, essas mulheres? Eu devia saber o que vocês iam querer mesmo, que tinha estudado mais. Mas esse do babaçu foi importante mesmo. Foi importante mesmo, que ainda hoje se fala. Exato. Ainda hoje se fala. Mas eu vou te mandar de presente alguns projetos. Mas a senhora percebe que a presença de vocês trouxe esse olhar diferenciado dentro do parlamento? A gente vê a história da Assembleia, Zuleide Bogé e o Denê Castelo Branco. Branco, sim. Né? Elas foram lá na raiz, primeira eleição, e a maioria das mulheres na época que se candidataram quando foi liberado, elas eram professoras.
Exatamente. A maioria eram professoras. Rosa Castro foi eleita, mas foi impugnada. Foi impugnada. Mas a Zuleide Bogé e o Denê Castelo Branco e tantas outras eram mulheres que davam aula, eram professoras e tinham essa pegada, essa coisa, esse cuidado. E esse cuidado da mulher. A comunicação que começa com a criança, na maioria das vezes, vai até a universidade, aquele aluno passa a ter uma reverência pela figura da professora muito forte. E aí os projetos de lei são sempre voltados para o cuidado e para a educação, não é? Exatamente. Eu tive um projeto que foi da Câmara, mas o projeto que virou lei não foi observado hora nenhuma. Era o tempo da pessoa na fila dos bancos. E é algo que se reclama muito, né? Como lei, quando eu passo e vejo aquela fila dobrando ali na Caixa Econômica, não sei por onde mais, eu digo, meu Deus, para quê? Aí quando me perguntam, a senhora não quer mais ser deputada? Eu digo, não, eu estou só olhando onde é que estão cumprindo as leis. Se tornou fiscal, né? Nada. Cumprindo a outra função do parlamentar, que é fiscalizar se o executivo está cumprindo a lei. Apenas para acrescentar mais aí, o meu pai foi deputado constituinte de 47, né? Tinha só uma mulher nesse ano, né? Dalva Bacelar. Com foto e tudo. Lá em casa eu tenho, icônica, com o autógrafo de todos os deputados. Uma única mulher entre todos os deputados. Essa foto é icônica, né? Pode ser. Ficou na história por esse registro mesmo de ser a única ali, a figura. Claro que vem de uma família tradicional, família Bacelar, mas foi e continuou a ser uma figura reconhecida, assim, da Dalva Bacelar. O que mais que poderíamos acrescentar? Eu cheguei à Assembleia, fiz questão de frisar na minha fala oficial, cujo meu primeiro aparteador foi Messial Arruda. Ele ainda hoje brinca muito comigo, que eu estava falando a situação das estradas estaduais, né? Falei logo que estavam muito mal cuidadas, maltratadas. Aí ele foi retrucar dizendo que não, que eu estava equivocado. Ele pensava que eu era daqui, que eu vivia aqui, que não andava no interior. Aí ele disse, não, as estradas estão um verdadeiro tapete. Eu digo, pode ser, mas um tapete todo rasgado. Ele ainda hoje se lembra dos tapetes. Esse embate era comum, assim, na época que a senhora era deputada? Tinha muito esse enfrentamento? Havia. Eu peguei uma fase que tinha o Aderson Lago também, que ele era um questionador, estava sempre suscitando no restante do plenário a discussão, o debate, não sei apenas estarem sentados ali para ouvir, passar a manhã. Então, quando eu vim a primeira vez aqui a São Luís, que eu não queria vir, que eu não queria sair lá de Barão, eu tive que fazer uma negociata com meu pai, ele me prometeu me dar um velocípede, viu? E ele teve que me dar no dia que nós chegamos aqui, viu? Em São Luís, esse pagamento. Então, ele fez questão de me levar mesmo à Assembleia, era 5 anos de idade. E levou várias vezes, eu sentava escutando. Então, essa tendência vem mesmo como diriam mais eruditos, de priscas eras. É importante também essa representatividade. Agora a gente vai para um rápido intervalo e na volta, exato, quando a gente continua essa conversa que está super interessante. Conversa com a ex-deputada estadual Helena Barros Hill. Não saia daí. Estamos de volta pela TV Assembleia e redes sociais com Toda Mulher.
Hoje, em nosso programa, eu e Helena Barros Hiluy, ex-deputada estadual, ex-vereadora, professora, advogada, conversamos sobre protagonismo feminino na política, em homenagem aos 190 anos da Assembleia Legislativa do Maranhão. E a senhora estava falando das mulheres que lhe cercaram a vida inteira, né? Exato. Dona Noca, que foi uma prefeita espetacular naquela época, quando nem era autorizado oficialmente a participação da mulher. Porque a Alzira Soriano, que ela foi a primeira, né, em 28. Eleita em Lages, Rio Grande do Norte. Exato. Exato, mas ela perdeu logo o mandato porque havia sido viciado. Foi a justificativa do Senado, com o voto feminino. Exato, e assim, porque eu acho que o Rio Grande do Norte, na época, permitia que a mulher participasse, porque era algo a legislação estadual era estadual, o que regia o processo eleitoral era a lei estadual. Tanto que o Rio Grande do Norte tem a primeira eleitora, que foi a Celina Guimarães, lá de Mossoró. Exatamente. É a Alzira Soriano, essa primeira prefeita de 28, e aqui no Maranhão a gente já tem uma tradição de mulheres na política, não é? Exato. Mesmo que não houvesse essa legalização. Essa monografia já foi publicada? Essa dissertação já está aí. Dissertação de mestrado. Exato, porque assim, é interessante, né? A gente vê como as mulheres que sempre estiveram nessa batalha na humanidade, ao longo da história da humanidade, elas foram invisibilizadas, não é? Exato. E aí quando você vê um nome ou outro, são mulheres que estavam ali desde o princípio brigando pela efetivação desses direitos. E aí a gente tem aqui no Maranhão a Dona Noca, que fez a história, prefeita de São João dos Patos, que foi representar, significou essa representatividade para a senhora. Ela foi nomeada, ela não foi eleita. A primeira vez, né? Depois ela chegou a ter mandatos seguidos de 16 anos. Exato, porque era uma mulher que enfrentava, né, todo aquele sistema machista, patriarcal, que queria impedir que mulher... E aí a gente tem no Maranhão essas tradições, a gente tem Maria Aragão também, a senhora teve o prazer de conhecer. Figura mesmo que marcou, fala, né? Não marcou só a Praça Maria Aragão, não. A vida dela é um marco muito forte. E essas presenças são importantes para as mulheres? Ter essas figuras que dizem assim, olha, eu pude chegar até aqui, você também pode? Você está chegando num ponto que eu estou me questionando toda vez que eu passo lá pela praça, porque até o busto de Maria Aragão já foi tirado. Preste atenção. Perto da escadaria, ali, já saindo da praça, era ali o lugar do busto. Está só a base do busto. Tem a ver ainda com esse esquecimento, essa ausência de memória do geral da história em trazer essa visibilidade para as mulheres? Não sei se é só isso. Só isso, é indiferença, que eu acho que prejudica muito mais os atos de indiferença. É indiferente aquilo. Para quê? Ainda pode colocar essa interrogação. Mas, olha, falando em Maria Aragão, foi presa, perseguida, torturada, médica, que atendia qualquer pessoa, qualquer hora, sobretudo as mulheres. Morreu, salvo engano, nos anos 80, ainda. Deixou a praça, ficou a praça, foi na administração Jackson Lago, talvez por amizade pessoal e tudo mais. Mas ficou esse marco. Alguém pode passar por lá e perguntar, e quem foi essa mulher? Ainda fala num sentido meio interrogando, que mulher foi essa? Porque não sabe, no cotidiano não é dito quem é a força que era Maria Aragão. Uma geração que conviveu com ela, que tem ainda o maior respeito, tem o Instituto Maria Aragão.
Mas calado também. E aí, no seu período também, a senhora verificou isso, não é, dona Lina? Assim, como legisladora, tinha muito essa preocupação? Tinha a preocupação de ser marcada, que o legislador tem uma responsabilidade muito ampla, que não pode ficar só naquele segmento que ele, por origem, já pertence. Ele tem que olhar o mundo com uma visão ampla. Exato. E isso, às vezes, não sem partidarismos, acontece. né? Exato. E aí fica muito naquele coisa da disputa pequena, que eu fico com pena. Não é para rimar pequena com pena, não. Eu fico com pena porque, queira-se ou não, é um espaço que pode ter uma grande atuação. Tanto faz ser a Maria, o José, o Antônio, mas falta até dentro dessa linha aí. Isso é coisa para homem. Que foi o comum. Ao longo da história. Da história. Foi para o comum. E porque a lei proibia e deixava, e definiu qual era o lugar da mulher dentro da sociedade. Culturalmente, sempre aquele lugar de dentro da casa. Dentro da casa. Tanto que até hoje, assim, a gente vê que as mulheres têm lutado, né, contra esse sistema que ainda é muito opressor e violento, né, mas elas ainda têm que trabalhar 3 vezes mais para poder ser vista. Exato. E aí vem um bocado de coisa que vira até preconceito. O casamento, a solenidade do casamento. Entra o pai com a noiva, solenemente, todo mundo acha bonito, é emocionante, bate palma, para entregá-la lá no altar ao noivo, que já está lá, coitado, em pé, esperando muito tempo, porque noivo sempre atrasa, né? Mas mostrando que esses dados, aparentemente insignificantes, mas mostra qual era a intenção realmente da sociedade com tudo aquilo. Que bom que está mudando, né? Que bom que está mudando. E agora, nesses 190 anos, a gente tem né, a primeira mulher a comandar a casa. Isso foi uma vitória, né? De estar ali naquele espaço, dizendo, olha, chegamos, vamos continuar. E ela, inclusive, reeleita, tomou posse novamente a mesa diretora. E qual, na sua opinião, assim, o que deve ser feito para continuarmos avançando cada vez mais, dona Helena? Olha, continuar fazendo o que nós estamos fazendo. Sem baixar a cabeça. E dizer o que se faz e divulgar mesmo. Quando eu ia saindo agora, que trabalha lá em casa, e por onde vai essa hora? A hora foi demais. Na próxima vez eu convido para as 4 horas, viu, que eu chegarei. 2h30, aí eu disse que viu uma entrevista, né? Mas tem que se dizer para onde vai mesmo, não é dando satisfação a A, B ou C, criar um espaço também em casa de convivência. Eu bato muito por isso. O animal urgente precisa ser tratado e sendo reconhecido como uma cidadã. Eu gosto tanto da questão da cidadania, ser cidadão. É bonito, é gostoso, é preciso que você saiba a força da cidadania. Pela cidadania, você é um ser político permanentemente. Não precisa, na cabeça do povo, você só é político se tiver um mandato. Você deixou a política? Eu digo, quem disse? O que foi? Não, eu continuo. Aí eu vou trocando em miúdos, aí concordo, tá certo, a senhora continua.
Acho que a gente tem que ser político o tempo todo, porque O a gente tempo vive em todo, sociedade. o tempo todo. E tudo que é decidido Claro. vai nos tem beneficiar que ter olhos ou não, abertos né? mesmo. Exatamente. Olhos abertos para tudo que está aí. Não é só para as pontes, não. Exatamente. Que a gente tem que estar vendo tudo. Por exemplo, com a questão da queda da ponte, do estreito, está aparecendo muitas manifestações de cada um se sentir responsável pela ponte da sua terra, do seu lugar. Eu já recebi a ponte lá de Barão para Floriano, Piauí, já me mandaram até foto. Parece que despertou algo. Despertou. Né? Eu digo, pois vamos utilizar os instrumentos de comunicação, que são vários. Antes foi um sucesso quando teve o telefone, né? Interurbano, já era um grande avanço. Hoje você sabe de tudo na mesma hora, praticamente, que acontece, né? Então já me mandaram fotos da ponte. Eu digo, pronto, quando eu chegar em Barão, não posso nem ir a Floriano, que já estou com medo da ponte atravessar, tem que ir de canoa mesmo. Ou seja, estarmos atentos a tudo, participarmos ativamente da política, não é só ficar criticando, vem de né? Outro espaço, Márcia, é o espaço doméstico, é a casa. A criação, como é que está sendo? Como é que está sendo? O que é preparar a criança, o menino, a menina e tudo mais. Para uma sociedade eu que mais já estou convivendo equilibrada. com bisnetos, a bisneta é uma coisa muito... Tem bisneta que pergunta tudo. E nosso papel é ensinar, né? Encaminhar para que a gente reduza essas diferenças e que a gente possa viver. Não é que a mulher, eu sempre falo isso, a mulher é melhor do que o homem é melhor do que... Não, temos que caminhar com diálogo, unidos, respeitando juntos, o próximo, né? Tudo. Dona Helena, eu queria agradecer a sua presença no Toda Mulher. Eu agradecer o convite, viu? O Toda Mulher de hoje fica por aqui. Acompanhe as reprises em nossa programação e também no YouTube da TV Assembleia do Maranhão. Obrigada, senhora. Obrigada a você e até o nosso próximo encontro.